Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Essa é a terceira lição que estaremos passando hoje com o tema As Abominações do Templo. Estamos com a nova revista da Escola Bíblia, a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. No entanto, o pastor Sandro já passou a primeira lição, que se encontra lá em Ezequiel, as atalaias de Deus. E o diácono Vitor já tem passado a segunda lição, que o tema também foi Vem o Fim. E eu estarei passando hoje a lição número 3, que tem por tema As Abominações do Templo. Quem vos fala é o Cooperador Júnior, da Assembleia de Deus, Ministério de Boas Novas, Carambeí. Gostaria primeiramente de estarmos iniciando com a oração. Eu gostaria que você, onde você estiver assistindo esta aula, que você se coloque em oração, feche seus olhos neste momento e peça discernimento e entendimento da palavra do nosso Senhor. Então vamos estar fechando os olhos e estarmos orando ao nosso Senhor. Soberano Deus, Pai, estamos aqui mais uma vez, Pai, fazendo a Tua obra, a Tua vontade, Senhor meu Deus. Que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, com entendimento, Pai, e discernimento da Tua palavra, Senhor meu Deus, Pai, porque estamos aqui ensinando e aprendendo também, Senhor meu Deus, conforme a Tua vontade, ó Pai. Guarda, Senhor, Pai, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso olhar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Usa, Senhor Deus, Pai, nos com a Tua vontade, Pai, conforme, Senhor Deus, aquilo que você tem preparado para nós, ó Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a lição número 3 de hoje, as abominações do templo. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel 8:6. Vamos estar meditando a palavra do Senhor. Ezequiel 8:6 diz: Ele me disse, filho do homem, você viu o que estão fazendo as práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Então veja bem, a palavra do Senhor diz sobre as abominações que está acontecendo no templo, e onde, através dessas abominações, a presença do Senhor está se afastando de muitos ministérios, de muitas famílias, de muitas pessoas por causa desta prática. Que aqui diz em Ezequiel 8:6, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Porque que muitos não verem o agir de Deus dentro das igrejas, em certas igrejas, em certos momentos das vidas, em nossas vidas, não vê o agir de Deus, porque a forma que o povo está fazendo, cultuando ao Senhor, muitas vezes não está agradando ao nosso Deus. A conformidade, a nossa vivência neste mundo, muitas vezes não está agradando ao nosso Senhor, que está fazendo com que essas coisas levarão para longe, a presença do Senhor levarão para longe do templo, para longe da igreja. A palavra do Senhor, o lugar mais sagrado da terra santa, se tornou centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Aqui em Ezequiel
8, 5, 6, 9, 12, 14, 16. Vamos estar meditando um pouco sobre este tema de hoje, que são as abominações do templo de Deus, que também podemos meditar pela revista, tanto pela Bíblia. Vamos entrar aqui na revista. Quem tem sua Bíblia em casa e quiser procurar lá em Ezequiel 8, 5, 6, 9, 12, 14 e 16, para estar meditando a palavra de Deus. Disse, meu filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: filho do homem, vês tudo o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei, olhei, eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jananias, filhos de Safã, se achava no meio deles, estavam em pé. Diante das pinturas de cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma espada, uma espessa nuvem de incenso. Então lhe disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens. E eles dizem: o Senhor não nos vê, Senhor. Abandonou a terra e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que esta da banda do norte. Eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamos. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico, o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Então vejamos, irmãos, a palavra do Senhor hoje, uma palavra forte, uma palavra falando sobre o fim dos tempos, irmãos. A abominação do templo. Muitas práticas que estão acontecendo nos templos, nas igrejas, nas casas de oração, não está agradando o Senhor. Não está agradando o nosso Deus. Muitas das igrejas não estão conforme a vontade de Deus, não está trabalhando, não está agindo conforme a vontade de Deus. Estão distanciando a presença de Deus. A presença de Deus não está se permanecendo mais nessas igrejas por causa dessas abominações que estão acontecendo, essas adorações a falsos deuses. A idolatria leva o ser humano, e até mesmo uma nação, à ruína moral. A palavra de Deus diz: a idolatria leva ao ser humano e até mesmo uma nação à ruína moral e espiritual. Por isso, a presente lição traz alerta a respeito desse perigo, o que Deus revelou ao profeta Ezequiel. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Está acontecendo a mesma coisa que Deus tem revelado a Ezequiel, que está nas Escrituras Sagradas, está acontecendo nos dias de hoje. Traz um alerta a respeito desse perigo que Deus revelou ao profeta Ezequiel.
a respeito das abominações do templo. Formam uma imagem impressionante, abominações chocantes no lugar santo. No lugar santo. À luz dessa imagem, a lição tem o propósito de levar os crentes em Jesus a examinar a respeito da ruína moral e espiritual da idolatria. Não estamos isentos desse perigo. Muitas vezes nós vemos crente, mas crentes apenas dentro da igreja. Fora da igreja não se torna mais crente. Então vivemos um momento em pessoas vivendo apenas de aparência dentro da igreja. Então muitas vezes essa aparência que nós vivemos, irmãos, causa uma abominação, causa uma ruína moral, causa esse afastamento da presença do Senhor em nossa vida, em nosso lar, em nosso trabalho, causa esse distanciamento do nosso Senhor das igrejas. Essa ruína moral, irmãos, que está acontecendo hoje, está afetando o distanciamento do nosso Senhor Deus de dentro das igrejas. Pode ser que hoje em dia tenha igrejas cheias, lotadas, mas a presença do nosso Deus não está permanecendo por causa de atitudes, por causa de atos imorais que estão acontecendo nos dias de hoje. Não somente dentro das igrejas, mas no dia a dia, no trabalho, a convivência, podemos notar essa imoralidade, essas ruínas moral, essas abominações que está acontecendo. Por quê? Porque está chegando o fim dos tempos, irmãos. E está se concretizando a Escritura Sagrada. Eu tenho aprendido esses últimos dias o que está faltando para Jesus ir buscar a igreja. Vamos parar para refletir através dessa lição o que está faltando para Jesus voltar e levar a sua igreja. Né, irmãos? Sabemos que muitas das profecias que estão nos livros, nas Bíblias, nas Escrituras Sagradas, já têm se concretizados. Se pararmos para analisar o que está faltando para Cristo voltar a buscar a sua igreja, é apenas a trombeta tocar, irmãos. Como você está hoje, irmão? Qual é a tua preparação? Se Jesus voltasse hoje, como você está, irmão? Você está preparado? Está com seus ouvidos atentos? Irmãos, então vamos refletir através desta lição que se encontra lá em Ezequiel, né, irmãos? Como que estamos, como que está o nosso coração, como que está a nossa adoração ao nosso Deus, como que está o nosso pensamento está fixado nas Escrituras, fixado na presença do Senhor. Será que estamos preocupados com o que estamos fazendo, está agradando o nosso Deus? Será que a nossa preocupação está nesse sentido? Será que o que nós estamos fazendo está agradando o nosso Deus? Será que nós temos pedido direção ao nosso Deus para sabermos se tudo que nós estamos fazendo é da direção de Deus? Se o que nós estamos fazendo está agradando o nosso Senhor? O que nós estamos fazendo vai nos levar à salvação? Muitas vezes, irmãos, temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, com o nosso olhar, com o nosso agir. Porque em nossa mente podemos entender que o que nós estamos fazendo vai nos levar à salvação. Mas se nós não nos pedirmos a direção de Deus, não ficarmos atentos, não nos preocuparmos com o que nós estamos fazendo, se estamos agradando ao nosso Senhor, muitas vezes nossas atitudes estamos encaminhando direto para o lado contrário, que não é a salvação, e sim ao inferno. Então esta lição vamos estar refletindo, vamos estar dobrando nossos joelhos, falando com o nosso Deus. Qual é a nossa intimidade com o nosso Deus? Será que a nossa intimidade é só nos momentos que nós queremos que Deus nos dê a bênção? Só nos momentos que nós estamos passando por aflições, que nós temos intimidade com o nosso Deus?
Ou será que nos momentos bons, nos momentos de alegria, nós temos essa intimidade com Deus? Né, irmãos? Vamos parar para refletir um pouco sobre o que nós estamos fazendo. Será que nós temos nos preocupado se Cristo viesse buscar a sua igreja hoje? Como está o nosso coração? Como está a nossa mente, o nosso olhar espiritual? Muitas vezes tem pessoas cegas espiritualmente, estão no comodismo, só porque está dentro da igreja acha que está salva. Mas não é, irmãos, não se enganem. Porque nós entendemos que uma dracma ela se perde dentro da casa. Irmãos, uma dracma nada mais é do que uma moeda de ouro. Então vamos, irmãos, ficar atentos com as nossas atitudes, com o nosso caminhar, com o nosso desejar. Será que o nosso desejar é o mesmo desejo que Deus tem sobre nós? Será que estamos atentos, fixados ao entender a palavra do Senhor, ao estarmos preparados para a volta de Jesus, preparados para entender o que é abominação e o que não é, preparados para entender o que vem de Deus e o que vem do mundo e o que vem do maligno? Será que estamos preparados, irmãos, para a volta de Jesus? Será que temos feito a vontade do nosso Senhor? Muitas vezes, irmãos, estamos ficando no comodismo. Irmãos. Será que nós temos parado para pensar que quando a trombeta tocar, os que estão preparados subirão e os que não estão preparados ficarão neste mundo, onde não haverá mais a presença do nosso Deus, onde você vai clamar, onde você vai orar, onde você vai interceder, onde você vai dobrar seus joelhos, onde você vai chorar, mas Deus não vai te responder, porque Ele já tem levado a sua igreja e já estará todo aquele que crê no Evangelho, todo aquele que crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, Ele estará lá sentado, lá no reino dos céus, irmãos. Então temos toda uma preparação, ainda há tempo de se arrependermos daquilo que nós estamos fazendo e voltarmos nossos olhos para os céus, voltarmos nosso olhar para a direção de Deus, voltar nosso olhar para o Evangelho. Muitas vezes a preocupação do mundo, as pessoas que vivem no mundo, a preocupação são bens materiais, são adquirir bens materiais, são estabelecer uma meta na vida financeira. E nossa preocupação muitas vezes não está em saber se a volta de Jesus fosse hoje, fosse neste momento, nós subiríamos com Ele ou ficaríamos nesta terra. Sabemos quem ficar neste mundo, irmão. Quão grande será o sofrimento, irmãos. Um sofrimento que não tem fim. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que falam que o inferno é aqui na terra, irmãos, não sabe o que está falando, não sabe o que está dizendo, irmão. Tome cuidado com aquilo que você fala. Deus tem dado condição ainda, irmãos, no país em que vivemos, de vocês poderem estar andando com a Bíblia embaixo do braço, você está falando do amor de Deus, você está se preparando para a volta de Jesus. Mas muitos não têm dado atenção, muitos têm deixado de lado a palavra do Senhor, muitos têm deixado de lado a adoração, muitos têm deixado de lado de cultuar o nosso Deus para estar ocupados com outras coisas que não agradam ao nosso Deus. Não tem tirado um minuto de oração na sua própria casa, não tem tirado um dia sequer para estar adorando o Senhor na casa dele. A preocupação é apenas com o trabalho, é com bens materiais, é com a vida financeira, é com o status, é com a aparência. A preocupação está com agradar as pessoas ao redor. Está bem vestido, mas Deus não se preocupa com
com essas coisas, irmãos. Se você tem status, se você tem uma vida financeira boa, Deus se preocupa com você, irmão, como você está hoje. Deus tem te dado condição de você estar adorando. Deus tem te dado condição de você estar clamando, buscando ao nosso Senhor. Ainda há tempo, busca o Senhor enquanto há tempo, irmão. Não deixe para toda a última hora, como sempre a humanidade faz, deixar para tudo o último plano. Deixar Deus em segundo plano. O primeiro plano é bem materiais, é financeiramente, é status, é aparência. Mas nós não sabemos a hora que Cristo voltará, e quando a trombeta tocar, os que estão preparados subirão, e os que não estão preparados, irmãos, certamente ficarão nesta terra, irmãos. Então vamos tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo, para não se tornar abominação na presença do nosso Senhor, para não se tornar abominação e estarmos afastando a presença de Deus da nossa família, do nosso lar, do nosso trabalho. Vamos tomar cuidado, irmãos. A motivação ao longo das Escrituras, percebemos uma grande quantidade de povos que praticavam idolatria variada, deuses em forma de animais, deuses com aspecto humano, e enfim, é a prova de um processo da corrupção da imagem divina que o ser humano sofreu desde a queda dos nossos primeiros pais. É preciso prudência. A palavra de Deus é bem clara. Ela diz: é preciso prudência para não cair nas astutas ciladas de Satanás, que na modernidade traz uma idolatria com novas formas e estilos. Vejamos bem, a própria palavra de Deus diz, traz uma idolatria com novas formas e estilos. Então, se nós pararmos para analisar, hoje tem novas formas de estar adorando a Deus, novos estilos de estarmos adorando a Deus. Mas a Bíblia não tem um novo estilo. A Bíblia não nos ensina uma nova forma, um novo estilo de estar adorando a Deus. As Escrituras sagradas de antigamente, os nossos antepassados, é a mesma Escritura de hoje, né? Não existe uma modernidade, existem novas traduções da palavra de Deus. Existem Bíblias com a facilidade de você entender, com a facilidade de você estar adquirindo conhecimento para você estar pregando, mas ela não ensina novos estilos de adoração. A Bíblia não fornece um novo estilo de adorar, uma nova forma de adorar a Deus. Mas não existe um contexto ali que ela está nos ensinando um modo diferente de estar adorando a Deus. Não existe formas e estilos, ao meu entender. Ao meu entender, não existem novas formas e estilos de adorar o nosso Senhor. Irmãos? Então temos que estar atentos. Temos que estar atentos e sermos prudentes para não cair nas astutas ciladas de Satanás. Muitas vezes há pessoas que estão dentro do ministério, estão dentro da igreja, achando que estão salvas, estão no comodismo. Mas tomem cuidado, você em achar porque você está dentro do ministério, você está dentro da casa de Deus achando que está salvo, irmão. Tome cuidado para não cair nesse lado do inimigo. Porque o que o inimigo quer é confundir a tua mente para você estar num comodismo, achando que o que você está fazendo dentro da igreja é correto e Deus está se agradando. Vamos estar atento, vamos focar na palavra de Deus, vamos ter mais intimidade com o nosso Deus, pedir a direção, pedir que o Espírito Santo venha guardar nossa alma.
Porque nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores, temos que nos reconhecer como os pecadores. Porque não é na nossa força, não é no nosso agir, não é através do nosso querer que a obra acontece, e sim da vontade de Deus. Tudo vem do reino de Deus, tudo vem do soberano. Então devemos pedir a direção de Deus se aquilo que nós estamos falando a respeito do nosso Deus está agradando a Ele. Se aquilo que nós estamos pregando dentro da igreja está agradando o nosso Deus, a forma que nós estamos vivendo. Temos que estar atentos nesse conteúdo para não se tornar uma abominação, para não fazer que a presença de Deus não esteja no nosso meio. Muitas vezes há ministérios, há pastores, há obreiros que não estão se preocupando com esse conteúdo. O que você está fazendo, o que eu estou fazendo está agradando ao nosso Senhor. Vamos estar mais focados na palavra de Deus, vamos estar atentos e prudentes, irmãos. Vamos estar vigiando para aí estar orando. Muitas vezes estamos orando e esquecendo de vigiar. Então, vamos estar atentos com o que está acontecendo ao nosso redor, o que nós estamos vendo, para nós não cairmos no comodismo e achar que tudo está acontecendo dentro do ministério, dentro das igrejas, está agradando o nosso Senhor. Que muitas vezes não está agradando, não está sendo da vontade de Deus. Não estamos pregando o evangelho verdadeiro, irmãos. Porque o evangelho verdadeiro é a palavra de Deus. Não tem como nós enfeitarmos o evangelho, não tem como nós colocar palavras aqui e dizer que é do evangelho. A palavra é sagrada, a Bíblia é sagrada. Tudo o que está escrito, porque veio de Deus através de profecias, estão todas colocadas no livro. Profecias que estão se concretizando hoje, irmão. Muitas vezes o nosso querer não é o querer de Deus. Então vamos estar atentos para nós não cairmos na cilada do inimigo. Vamos estar atentos para que o inimigo não venha confundir a nossa mente. Vamos estar atentos para tudo o que nós estamos fazendo não se tornar abominação, para não estarmos afastando Deus de nós. Porque se você parar para pensar, está difícil as coisas com Deus, fique sem Deus para ver. Porque ainda está difícil, mas você clama, você ora, mas Deus te responde, Deus te fortalece, Deus te dá ânimo, e no final de tudo o que nós passamos é sempre Deus que vai resolver nosso problema, nossa situação, independente se é conjugal, espiritual ou financeira. Mas para o teu financeiro e o teu conjugal, o teu sentimental está bem, o teu espiritual em primeiro lugar tem que estar bem. Porque todas estas coisas não estarão alinhadas se o teu espiritual não estiver conforme a vontade de Deus. E muitas vezes tem pessoas que perecem neste mundo porque o espiritual não está bem. Não temos uma conexão com o nosso Deus. Não temos uma intimidade, não temos um minuto de intimidade com o Senhor, não temos uma hora ali durante o dia. Qual é a nossa porcentagem, digamos assim, de intimidade com o nosso Deus? Então vamos estar preparados, irmãos, porque a volta de Jesus está perto, não sabemos a hora, nem o minuto, nem o dia. Pode ser que Jesus volte hoje, pode ser que Jesus volte amanhã, volte daqui 1 ano, 2 anos, mas a preparação da volta de Jesus, nós temos que estar preparados. Não adianta você dizer, eu não vou aceitar Jesus hoje porque eu quero aproveitar a vida. Que aproveitar é esse? Que desfrutar é esse? Que muitos jovens falam, eu quero aproveitar a vida. Que aproveitar é esse que não tem a presença de Deus dentro da sua casa, no seu lar, não tem a presença de Deus no seu coração. Porque aqui nós estamos só de passagem nesse mundo. A nossa morada é lá com o nosso Deus, lá no reino dos céus, irmãos. Qual é a tua preparação?
Nós, maioria, todos, nós sabemos que Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Todos sabem que Deus deu seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas mesmo sabendo qual é a nossa atitude perante esse amor de Jesus, para que nós tivéssemos mais uma oportunidade, Deus nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos clamando, de estarmos adorando, de estarmos nos preparando para a volta de Jesus. São sinais que estão acontecendo, que o povo, que o mundo não está dando importância. Ninguém está dando importância pelas guerras, pelos terremotos, pela fome que muitas pessoas estão passando, pelas pandemias que estão acontecendo. Então, o que está faltando para Jesus voltar, irmãos? Pare e reflita neste momento. Ainda há tempo de se arrepender, irmão. Não deixe para a última hora. Quem sabe não há tempo de você se arrepender na última hora e aceitar Jesus. Idolatria, irmãos. A ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. 14 meses depois da primeira visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Ezequiel 1:2. Vamos lá em Ezequiel 1:2 para a gente estar meditando a palavra do Senhor. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos Cadeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte e uma nuvem imensa com relâmpagos, faísca e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha a forma de homens, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro, e reluzia como o bronze polido debaixo das suas asas. Nos 4 lados eles tinham mão humana, os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andava para a frente e não se viravam. Quando a aparência dos seus rostos, as 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, o rosto do boi no lado esquerdo e o rosto da águia. Assim eram os seus rostos, suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam, mas encostava de um outro ser vivente. De um lado do outro, 2 asas que cobriam o seu corpo. Cada um deles ia sempre para a frente, para onde quer que fosse o espírito eles iam e não se viravam. Quando se moviam, os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado para o outro. Entre os seres viventes do fogo saíram relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, eu vi uma roda ao lado de cada um deles. Diante dos seus 4 rostos, esta era a aparência das rodas, e as suas estruturas reluziam como o berilo. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra.
Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos, e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao lado se moviam. Quando os elevavam do chão, as rodas também elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, as rodas se seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se levantavam do chão, as rodas também se levantavam com ele, porque o mesmo espírito deles estava nelas. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano, no mês sexto, Ezequiel 8:1. No 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados na minha casa quando a mão do Senhor, do soberano Senhor, veio sobre mim. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra que a cidade do templo ainda não havia sido destruída. Essas visões preteristas porque se relacionam com um acontecimento contemporâneo de Ezequiel, mas isso não exclui o futurismo. Isso não exclui o que está acontecendo nos dias de hoje, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Há visões das abominações dos templos. A visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel, demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra, elevado a Jerusalém. Numa visão, as visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação, que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo. Até mesmo no contexto da escatologia, Daniel teve visões de coisas futuras. E da mesma forma, o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presente e futuro, escreve as coisas que tem visto e as que depois dessas hão de acontecer. Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo. Era uma visão em tempo real, mas não foi física. Isto fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visão de Deus. E depois ele retorna à Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse 1:10. Deus introduz o profeta no interior do templo e mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual sua destruição se torna inevitável. A visão das abominações do templo destoa das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. A imagem de ciúmes. O termo ciúmes do hebraico significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem semeu em hebraico, imagem ídolo que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Acera, deusa, também conhecida como bosque, poste, ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Acera.
mas que foi destruído pelo rei Josias. Muitos acreditam que os dias de Ezequiel ela tem sido colocada de volta no templo. O uso de expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. O culto aos animais, aos répteis. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino nessa visão. O profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Ezequiel viu pintado na parede do interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis, répteis, além dos ídolos do povo. A idolatria significa adoração aos animais, ela é típica dos egípcios que viam nelas mais que símbolos ou emblemas. Eles condenaram receptá-las às formas do poder divino. Os ancião hebraico, literalmente idoso, em grego, o mais velho, ambas se referem tanto pessoas velhas como também os líderes comunitários. O termo usado ainda para príncipes e líderes nas comunidades cristãs não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciões da casa de Israel. Há nada há nas escrituras que indiquem ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Safã nessa passagem é o mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Safã dos escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja de um filho ou filha que se apostatou da fé. Dentro do próprio templo, Ezequiel viu uma multidão de imagens representando toda forma de criatura. Essa presença era a violação direta do mandamento que proibia a representação de qualquer criatura em forma tangível. Ezequiel também viu o lado norte do templo mulheres chorando por Tammuz, um deus sumério babilônico da fertilidade. O fato de estar sendo feito junto às portas da casa do Senhor dá a entender não só a idolatria aberta, descarada, mas também a tribulação de Tammuz, as bênçãos de fertilidade que só o Senhor dá nesse sentido. Era a violação do mandamento que proíbe o uso do nome do Senhor de maneira vazia, pois o que deveria ter sido designado a ele era designado a Tammuz. O ritual de Tammuz. Tammuz era um dividente babilônico, origem suméria, deus da vegetação. Os rebanhos, 6 meses mortos, 6 meses submundo. No período da seca, 6 meses vivo. No período das chuvas, assim, era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tammuz. No segundo dia do 4 meses, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. As carpideiras eram pranteadoras, profissionais cuja função era lamentar nos velórios e enterros para fazer com que os outros também chorem. Parece que essas mulheres estavam envolvidas em culto sincrético, vistos que a visão é do 6º mês. Era uma adoração a Javé. Ao mesmo tempo, Tammuz, os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4 mês do calendário religioso o nome de Tammuz. Os adoradores. Ezequiel viu cerca de 20 homens de costas para o templo virado para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Moisés
havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Havia no Egito o templo do sol. Em hebraico, casa do sol é termo traduzido por a casa do sol, termo traduzido por Heliópolis, a Septuaginta, vindo do grego cidade do sol, não confundir com a cidade de Betsemes, em Judá. Aqui se trata da antiga cidade egípcia On. Seu nome hebraico, Heliópolis, em grego, Septuaginta. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ram. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido, não havia outro remédio não ser destruição do templo. Os anciões na casa do profeta, retornando à abertura da profecia, parece que esse ancião exercia autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, e viu Merodach, que sucedeu o trono, mandou libertar Joaquim da prisão, mudar sua roupa de presidiário. Os anciões vinham em busca da palavra com certeza, frequência à casa de Ezequiel. No entanto, Aquim afirma que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manter informados. Isso parece ser pouco provável. Além disso, os falsos profetas atrapalhavam a vida espiritual dos exilados, assim como Jerusalém. Conclusão de hoje. Aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade do seu povo. O que acontece com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Então vejamos, a palavra de Deus fala muito hoje sobre falsos deuses, sobre falsas adorações. Então, irmãos, vejamos que essas práticas aconteceram lá no passado, estão acontecendo hoje da mesma forma. Em pessoas que estão acreditando, confiam em cavalos, confiam em carros, confiam em emprego, confiam em homens. A palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. Não estão colocando a confiança em Deus, não estão dando crédito a Deus, não estão se importando com o que vai acontecer, porque as Escrituras estão se confirmando. Então, irmãos, vamos estar preparados para a volta de Jesus, vamos estarmos atentos para nós, em vez de adoração, estarmos fazendo abominação na casa de Deus. Vamos estarmos atentos com as armadilhas do inimigo, porque Ezequiel nos fala sobre a visão, sobre a revelação que Deus deu a Ezequiel no templo, a visão em espírito do que aconteceria nos templos naquela época, naquele tempo. São as mesmas coisas que estão acontecendo hoje, as mesmas tribulações que o povo está passando, os antepassados já passaram, já aconteceu na casa de adoração, já aconteceu em pessoas em estar fazendo Deus de madeira, em estar adorando animais, e Deus, com a sua ira,
com sua ira, conforme o que você está fazendo, irmão. Certamente Deus não vai ter piedade, Deus certamente vai te cobrar conforme você está andando, conforme você está vivenciando, conforme você está deixando de lado a palavra de Deus, não está se importando em cultuar o Deus, não está se importando com as coisas que é de Deus. Mas vamos estar atentos, vamos estar com nossos ouvidos atentos à palavra, vamos estar com nossos olhos atentos à palavra, vamos estar com o nosso coração atento, vamos estar com nossa mente, vamos estar pedindo direção para Deus, se aquilo que nós estamos fazendo está agradando o nosso Senhor. Porque muitas vezes nossos gestos, pode ser que você esteja cultuando, pode ser que eu esteja cultuando ao Deus dentro do ministério, dentro de uma igreja, esteja à frente da obra, esteja cooperando, mas o nosso agir fora da igreja, nosso pensar, nosso caminhar, nosso olhar, será que está agradando a Deus? Será que não está virando uma abominação? Irmãos, então vamos estar atentos. Chegamos ao final da lição 3. Irmãos, então vamos estar atentos, vamos estar clamando ao nosso Deus a misericórdia. Vamos estar clamando ao Espírito Santo para que Ele venha guardar a nossa alma. Irmãos, então eu deixo essa palavra esta manhã para você refletir, para você estar buscando na Bíblia sobre Ezequiel, sobre o que foi falado hoje, sobre a abominação, irmãos. Então vamos estar atentos. Qualquer dúvida que nós tenhamos, temos a Bíblia, que é o nosso manual, temos nosso Senhor, Ele está com os ouvidos atentos para responder aquilo que você clamar de coração aberto. Que muitas vezes tem pessoas que estão adorando, estão clamando, estão orando, mas estão com o seu coração fechado para Deus. Não tem como Deus trabalhar no seu coração, não. Se você está com o coração fechado, não tem como Deus te dar uma resposta se você não está orando e crendo que Deus vai prover aquilo que você precisa. Então fique atento, permaneça na presença do Senhor, em nome de Jesus, que eu agradeço por esta rica oportunidade. Eu gostaria de estar terminando com a oração, e logo daqui a alguns dias já estaremos entrando na lição número 4, que o tema, quando se vai a glória de Deus. Tá, irmãos, um forte abraço, que Deus os abençoe, fique na presença de Deus, não saia dos caminhos do Senhor. Vamos estar inclinando nossa cabeça, vamos estar fechando nossos olhos e estar orando em agradecimento ao Senhor, soberano Deus, soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te agradeço por mais esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos tem concedido, Pai. Muito obrigado, ó Pai, por estarmos ensinando e aprendendo com a Tua palavra, soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos guarde debaixo da Tua proteção, ó Pai. Nos dá o entendimento, discernimento e direção da Tua palavra, Senhor meu Deus, conforme a Tua vontade, ó Pai. Guarda cada um debaixo da Tua proteção, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém.